podemos falar sobre vários textos que anunciam Jesus, mas nesse primeiro domingo, eu gostaria de ir ao Velho Testamento e buscar uma informação, um anúncio sobre Jesus que existe lá no Velho Testamento. E muitos conhecem porque esse texto aqui é tema de música, é tema de canção, e esse texto aqui, e esse versículo propriamente dito, o versículo 6 desse capítulo, que eu já direi a vocês, é um versículo muito conhecido. E se eu começar a recitar aqui, talvez você complete, porque ele diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e chamará o seu nome de maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse versículo, a ele a glória, né, pastor Walter? Esse versículo, ele faz parte do capítulo 9 de Isaías. Então, Isaías, um profeta do Senhor, no Velho Testamento, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, já anunciava a vinda do Messias. E eu gostaria de ler com a igreja o capítulo 9, do 1 ao 7, tá? Versículos 1 ao 7, que diz assim, que na tradução, a minha tradução aqui: mas a terra que foi angustiada e não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. E aí vem o versículo 6 que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo, com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Glórias a Deus. Então, esse capítulo 9, ele tem uma semelhança, ele tem uma relação sobre o que acontece hoje na vida das pessoas, aqui na sociedade. Então, eu queria trazer aqui, fazer uma comparação aqui, sobre o desenrolar, né, a linha histórica aqui do capítulo 9, e o que acontece hoje na nossa sociedade e em alguns corações. Porque esse texto do capítulo 9, perceba você, ele começa no versículo 1 falando sobre uma angústia. Ele fala sobre uma questão, né, que está acontecendo em uma terra angustiada. Mas no versículo 2 ele já anuncia algo maravilhoso. Ele diz que aquela terra que andava em trevas, ela viu uma grande luz. E algo maravilhoso aconteceu. Na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E aí, no 3, vem aqui o tema do nosso mês que diz: houve alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão, aí futuro, diante de ti. Então, é uma sequência de fatos que levam uma terra da angústia à alegria. Amém? E no meio disso tudo, como agente principal, você vai ter no versículo 6 anunciado o nascimento do filho. Um filho, um menino,
que com quatro qualidades bem peculiares: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E o que isso tem a ver com os dias de hoje? Como nós falamos aqui, alguns celebram o Natal histórico, o Natal da terra, o Natal da mídia, o Natal do comércio, o Natal das famílias, Natal do Papai Noel, o Natal da ceia, o Natal dos presentes. Alguns gostam do Natal, amam o Natal, acham um momento positivo, mas por outro lado, outros não gostam do Natal. Existe algo que eu não sei se você já ouviu falar, mas é a síndrome do final de ano. Alguém já ouviu falar sobre isso? Síndrome do final de ano. E o que é a síndrome do final de ano? Algumas pessoas se sentem tristes no Natal. Há uma angústia, uma tristeza. E assim, os motivos são vários, né, em relação com quais são as causas, né? Alguns ficam tristes por causa da hipocrisia das pessoas. Sempre passa o ano todo fazendo mal comigo, o que não presta comigo, aí agora vem falar comigo, dizendo Feliz Natal. Também eu não vou falar. Aí a família também. Aí esse outro aqui passou o ano todinho aqui fazendo isso comigo, agora vem com ho, Feliz Natal. Hipocrisia, né? Aí outros também são perdas que aconteceram no ano anterior, muito recentes. E aí aquilo traz lembranças, né? Aquele momento de confraternização. Então existem várias causas. Mas são causas de reações sobre o Natal e o fim de ano da sociedade. O Natal e o fim de ano da história, o Natal do fim de ano dos homens. Mas nós, enquanto igreja, precisamos viver a presença de Deus, que é o nosso Natal, é a presença de Deus nas nossas vidas, a presença de Deus aqui na terra e celebrar com alegria, como diz esse texto. Sabe, não é lugar para angústia e tristeza quando você olha para o que está acontecendo, para o que aconteceu e nós estamos vivendo, sob a ótica bíblica. Quando a gente começa a estudar a Bíblia e perceber o que aconteceu, o que o Senhor está nos dando, a oportunidade que Ele nos deu, é motivo para a gente ficar alegre, e aí, como diz o versículo 3, assim, aumentar a nossa alegria e muito, e a gente ficar super alegre nesse momento, e toda vida que a gente lembrar da presença de Deus aqui na terra, da presença de Deus na nossa igreja, da presença de Deus na nossa família, na presença de Deus na minha vida e na sua vida. É motivo de alegria. É motivo de muita alegria. Se você for perceber, nós estamos lendo Isaías. Isaías foi escrito muito antes do nascimento de Cristo. Ele já apontava para Cristo. Mas vários versículos e trechos bíblicos já apontavam para Cristo. E muitas coisas revelavam Cristo. Tudo aponta para Ele. Tudo aponta para Jesus Cristo. Se você for perceber, Gênesis, o Senhor sempre quis uma comunhão com os homens. O Senhor se encontrava com Adão e Eva toda a tarde, toda viração de dia, e então eles pecaram. E quando houve toda aquela situação, há um tipo de profecia que diz que aquele que nascerá da mulher pisará a cabeça da serpente. Fala sobre Jesus. Aí quando você vai adiante e vai percebendo as coisas que acontecem com o povo de Israel, símbolos do tabernáculo, maná, quer dizer, maná que cai do céu, alguma coisa vinda de Deus do céu para a terra, já pré-anunciando também que o Filho de Deus viria do céu, cairia para a terra, como um presente de Deus para os homens, e vários outros símbolos que já aconteciam no Velho Testamento. Mas Isaías, ele foi mais específico.
Isaías, ele trouxe uma profecia, aí, aprove ao Senhor, pelo Espírito Santo, através do seu Espírito, o Espírito Santo, já anunciar algo que iria acontecer. Ele falou sobre o menino que iria nascer. Um filho que seria dado para todos nós. E o principado, o governo estava sobre os seus ombros, estaria sobre os seus ombros. E o seu nome seria Maravilhoso e Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então a primeira coisa que aconteceu com aquele povo, com aquela terra angustiada, é que eles viram uma grande luz, versículo 2. Você pode repetir comigo? Eles viram uma grande luz. Então, a primeira coisa que acontece com a nossa vida, quando Jesus vem para a nossa vida, nós começamos a entender e ver as coisas. Você lembra disso? Você percebeu isso? Quando você olha para trás, você percebeu que isso aconteceu na sua vida? Não sei quantos aqui se converteram recentemente ou não, faz tempo, mas eu, por exemplo, eu nasci em um lar cristão, mas teve um momento que houve uma virada de chave. Então, eu conhecia algumas coisas, eu tinha meu ponto de vista, minha leitura, minha perspectiva, mas quando eu entendi quem era o Senhor, pelo menos um pouco, e entreguei a minha vida a Ele, parece que uma luz se abriu diante de mim. Eu começava a ver coisas que eu não via. Na época eu era estudante, então as coisas que para mim eram normais já não se tornaram tão normais assim. Eu começava a perceber coisas que desagradavam ao Senhor, porque aí você também começa a andar com Deus, começa a perceber o Espírito dele na sua vida, aí percebe também quando um silêncio de Deus, quando algo errado acontece. E aí você começa a perceber isso. Mas a primeira evidência da presença de Jesus foi a luz, uma grande luz. E a segunda foi uma grande alegria. Então, quem não se lembra da imensa alegria que tomou conta do seu ser quando você se converteu? Quem não se lembra da imensa alegria quando você se batizou, quando você proclamou publicamente que Jesus é o teu Senhor e Salvador, e você simbolicamente deixou o homem velho para trás e nasceu um novo homem? Esse momento é um momento de grande alegria. Essa é a segunda evidência. E aí eu gostaria de refletir com a igreja e falar um pouco sobre isso. Essa alegria, meus irmãos, ela acontece tanto individualmente como coletivamente. Existe um salmo, o Salmo 33, eu faço questão de ler aqui com a igreja. O Salmo 33, versículo 12 também, ele é conhecido. Ele diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É uma alegria que não vem para um, uma alegria que vem para muitos. Salmo 33 diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com a harpa, cantai a Ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta o intento dos povos. O conselho do Senhor permanecem para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. E aí vem o versículo 12, que diz: feliz é a nação, e em algumas traduções, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo o qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens.
do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nenhum homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Glória, glória e glória a Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós podemos estender esse versículo para outro escopo. Feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. Feliz é o bairro cujo Deus é o Senhor. Feliz é a família cujo Deus é o Senhor. Então, é uma alegria que vem em um povo que adora o Senhor, um povo que espera no Senhor. Amém? Mas essa felicidade que vem da presença de Deus em nossas vidas, ela também é uma felicidade individual. E se você voltar um pouco no Salmo 31, versículo 7, ele informa aqui que ele se alegrou no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Mesmo na angústia, quando ele pensa no Senhor, quando ele confia no Senhor, quando ele espera no Senhor, há uma alegria. Uma canção que foi gerada aqui na igreja por meio de uma palavra, inspirada em uma palavra do pastor Walter, que dizia que a fé é a chance de ser feliz agora. A fé é a chance de ser feliz agora. O Senhor, Ele não se limita pelas circunstâncias, o Senhor não se limita pela minha fraqueza, a sua fraqueza. Talvez algo limite a ação do Senhor, é a minha fé, é a sua fé. Você acredita nisso? De uma certa forma, tá? De uma certa forma. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso e limitado. Mas em algumas cidades, Jesus veio e Ele não pôde fazer milagres porque as pessoas não acreditavam, as pessoas não criam. Então existe algo do nosso lado que nós precisamos fazer, uma resposta nossa, algo do nosso coração para receber algo de Deus. Então quando nós estamos aqui, podemos dar o tudo aqui no altar, mas se a igreja não estiver correspondendo, a ação de Deus, a presença de Deus, pode não trazer todos esses benefícios que nós lemos aqui. A luz pode não vir, a alegria pode não chegar, se o nosso coração, como aquele solo fértil, se o nosso coração não for como aquele solo fértil da parábola do semeador. A parábola do semeador, ela traz muito fortemente isso, a responsabilidade que nós temos, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida de receber o que vem do Senhor. Então, quando eu recebo pela fé, sim, eu me alegro, como diz no versículo 7 do Salmo 31. Eu me alegrarei, regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição e conheceste a minha alma nas angústias. Alegria no Senhor, para um povo e para você. Amém? Existe também um tipo de alegria que você pode experimentar individualmente. Sabe, existem aqueles dias onde você não está sentindo o Senhor, você não está ouvindo o Senhor, parece que o céu está de bronze. Existe algo que o Senhor concedeu através do seu Espírito, algo que te aproxima de Deus e traz o céu para a terra. O próprio Espírito de Deus, ele nos dá dons, e existe um dom que o Espírito Santo deu,
pouco explorado em algumas igrejas por uma questão de ordem. É o dom do falar em línguas estranhas, o dom no falar em línguas celestiais, que o Senhor deu para mim e para você, para que você possa crescer individualmente nele. Você pode orar no Senhor, orar no Espírito e orar em línguas, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, se locomovendo ao trabalho. Mas a partir do momento que você começa a orar em línguas, o Espírito Santo intercede por você. O Espírito Santo, ele fala por você, algo que você nem conseguiria falar, expressar ou estruturar no seu pensamento. Mas o Espírito Santo começa a interceder por você hoje, por você amanhã, por você no futuro próximo ou um futuro distante. E ele começa a desenhar e projetar coisas de Deus também no seu coração. E quando você está orando dessa maneira, muitas vezes você começa sim a perceber a presença de Deus. E aí, quem não viveu isso e que não aproveita isso, essa ferramenta do Senhor na sua vida, experimente isso. Você experimentará a alegria que vem do Senhor. Mesmo em momentos de angústia, momentos de aflição, momentos onde as circunstâncias, elas querem vencer você. As intempéries da vida, parece que você está naquele barco com ondas, com ventos, mas quando você ora ao Senhor, quando você ora no Espírito, o céu desce à terra. E você começa a viver essa alegria sobrenatural. Não que o mundo conhece. A alegria que só conhece aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Nessa sexta eu estava em uma confraternização de Natal da empresa. Nós trabalhamos remoto. Então já houve várias confraternizações. Mas essa foi especial porque fazia 2 anos que ninguém via ninguém. E aí foi uma alegria. Né? Pessoas, a maioria estava lá, outras também não estavam, infelizmente, mas foram homenageadas. O fato é que houve uma grande alegria. Mas apesar dessa alegria, infelizmente, a grande maioria ali não conhece a alegria que vem da parte do Senhor. As músicas cantadas lá não eram músicas ao presente de Deus para a terra. A alegria que era vivida lá era uma alegria humana, não era alegria sobrenatural. Mas você, eu, a igreja do Senhor, ela pode experimentar essa alegria que vem do céu. Uma alegria que o mundo não conhece. É a mesma coisa da paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não conhece. Só você pode experimentar. Então, a segunda evidência da presença de Jesus aqui na terra é a alegria. Alegria no seu povo, alegria no indivíduo. Amém? E depois que ele fala sobre as evidências, ele começa a revelar o caráter, a força e características do Senhor Jesus. E a primeira revelada é o maravilhoso conselheiro. Em algumas Bíblias está maravilhoso, conselheiro. Em outras Bíblias está maravilhoso, conselheiro, junto. Em outras traduções está conselheiro maravilhoso. O fato é que maravilhoso significa extraordinário, incomum, milagroso. Conselheiro, por sua vez, significa aconselhar, deliberar e resolver. Então perceba que o conselheiro aqui não é apenas o conselheiro de ensinar, de dar conselhos, mas um conselheiro também, aquele que delibera e que resolve, tipo de juiz. O fato que ele é maravilhoso, ele é extraordinário, e ele já foi pré-anunciado dessa maneira. Alguém extraordinário aparecerá aqui, e ele se destacará entre os reis, entre os homens da terra. Ele teria uma enorme sabedoria. E aí, a primeira coisa que iria acontecer seria lançar a luz sobre a terra, sobre a decadência humana, a decadência moral humana. E quando Jesus vem, ele começa a revelar e trazer luz, a luz. E perceba que a luz, ela é importantíssima, porque, segundo a Bíblia, o mundo já jazia na escuridão. E a escuridão mesmo, as pessoas não enxergavam, as pessoas não discerniam. E aí,
Qual é a característica da escuridão? É que você não consegue distinguir a parede, por exemplo, de um elefante. Então você não sabe, você está batendo só se ele se mexer. Então quando você está no escuro, você não consegue ver que ali é uma rosa amarela, folhas verdes. Você não consegue distinguir o que é espinho. Isso é escuridão. Mas quando a luz ela vem, você começa a perceber que ali é a rosa, ali é o espinho, aqui é uma parede, aqui é um elefante e ali é uma cobra, por exemplo. Aí você começa a perceber as coisas que são agradáveis a Deus e aquilo que desagrada a Deus. As coisas que são positivas e aquilo que me faz crescer e aquilo que me faz descer, aquilo que me traz angústia, aquilo que me traz ansiedade, aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que me destrói. Mas a primeira evidência da presença de Deus é essa luz que vem por meio da palavra. Ele é a luz do mundo. E essa luz, ela é bem clara, bem nítida, no Salmo 119, que diz que ele é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, quando você tem o Senhor na sua vida, você pode ter o conselho dele no teu dia a dia, sabe? Lâmpada para os teus pés, né? Tem um vídeo, né, que eu compartilhei com a Juliane, onde um professor ensinava os alunos ao que era uma meta e o que era um objetivo. E aí o objetivo do aluno era dar vou chamar Moisés aqui, vem cá Moisés, por favor. É você mesmo. Então você vai ficar bem aqui, ó, por favor. Onde está esse microfone amarelo? Então ele era o aluno, né? E aí o objetivo do aluno era dar o que ele chama de high five, né? Uma batida. Então você disser, Moisés, dá na minha mão, né? Na tua não. Bate aqui. Pronto. Percebeu que ele precisou dar 3, 4 passos para chegar aqui, mas o primeiro objetivo era bate aí daí. Eu tinha que dar um pulo grande. Ele teve que dar 2 passos para dar aqui. Então quando dá um primeiro passo. Então esse primeiro passo aqui, o professor ensinou a criança lá, o adolescente, aqui é a tua meta. É uma das metas para você chegar ao teu objetivo. Aí é o segundo passo. A segunda meta para chegar ao teu objetivo. E aí ele chega e dá um high five. Amém? É nesse passo. Muito obrigado, Moisés. Então é esse passo que o Senhor ilumina. É esse passo. Então, você quer chegar, muitas vezes você sabe onde você quer chegar lá na frente, mas cada passo, você sabe o caminho? Muitas vezes o caminho você não sabe. Aquela questão lá do Waze, né? Ou Google Maps. Para um destino final, ele pode te dar várias possibilidades. O Espírito Santo também. E o Senhor, a palavra de Deus, ela pode ser aplicada na tua vida, nas pequenas coisas, sim, nos pequenos passos, sim. Ele é o maravilhoso conselheiro. Então, o Salmo 19 o revela assim, é a lâmpada que ilumina os meus pés, e a luz que ilumina o meu caminho. Então, aquele caminho, aqueles teus projetos, aqueles objetivos de médio e longo prazo, o Senhor também, Ele te dá, Ele revela. Assim como o Senhor revelou em Isaías, vários anos atrás, sobre Jesus. Então o Senhor revela a você. Amém? Então isso está no pacote da presença de Deus na tua vida. E nós precisamos aproveitar isso. E o cristão e a igreja que não aproveita a presença de Deus, ela não tem essa alegria, porque ela não vive essas coisas. É tão bom viver sob a direção do maravilhoso conselheiro. Por quê? Porque ele renova a minha mente. Jesus, ele é chamado em João como o Verbo. Ele é a palavra viva. Ele é a palavra encarnada. E ele veio viver a palavra. Ele é a nossa referência. Então, o Senhor Jesus, ele é o nosso modelo. Nós precisamos aprender com ele. Tem uma frase que diz, evangelize, pregue, se possível fale. A melhor forma
de evangelizar e mostrar quem Jesus é através dos teus atos, das tuas ações, do teu comportamento. Você também precisa ser o verbo, você precisa ser a palavra encarnada. Você precisa colocar isso para dentro e viver isso aqui que está escrito. Só faz sentido quando você começa a viver isso. Quando você começa a viver isso, você experimenta alegria. Alegria que excede todo entendimento. Amém? O Senhor, Ele renova a nossa mente, como está escrito em Romanos 12. Então, se você quer conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que está escrito em Romanos 12, mas primeiramente você precisa fazer o quê? Fazer o quê? Renovar a tua mente, não se conformar com as coisas do mundo, não se conformar com aquilo que está aqui do teu lado, que está acontecendo aqui e ali, que estão contrários à palavra de Deus, mas receber a palavra, estar constante leitura e reflexão da palavra, de modo que a palavra entre na tua vida e ela transforme a tua mente. Amém? O Salmo 32, eu não sei se você ainda está com o Salmo aberto na tua Bíblia, mas o Salmo 32, versículo 8 diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. É o Senhor guiando passo a passo, é o Senhor instruindo passo a passo. E a Bíblia mesmo fala, se você não tiver sabedoria, peça que o Senhor dá liberadamente. Ele dá sim, Ele dá sabedoria a você, basta você pedir, buscar. A palavra diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E além disso, o Senhor nos dá uma revelação de mistérios. E aí vem também uma vida com o Espírito Santo. Se você tem um Espírito Santo na sua vida, se você é cheio do Espírito, além do dom de línguas que nós falamos aqui, o Senhor também se revela e também nos equipa com vários outros dons. Muitas vezes não você, mas o irmão do lado. E o Senhor, Ele traz revelação. E a revelação de mistérios, coisas que você não sabe. E o Senhor pode te dar isso. Muitas vezes esse mistério, ele é um conselho para você aonde ir e aonde não ir. Então nós precisamos estar atentos, entender essa dinâmica e que isso está no pacote, no presente, no combo que vem do Senhor, a presença do Senhor na minha vida e na sua vida. E um deles, das grandes benefícios, das grandes características é a instrução do Senhor, o ensino do Senhor no teu caminho, para onde você deve seguir. Amém? Maravilhoso conselheiro. Ele também é anunciado aqui como o Deus forte, a força de Deus, o poder de Deus. Então não é alguém fraco, é alguém forte. E existe também uma diferença entre força e poder. Há quem diga que o poder é a força controlada. Força é a capacidade de fazer algo que poucas pessoas fazem ou realizam, né? Mas o poder é a força controlada. O Senhor é um Deus forte e é um Deus poderoso. Porque Ele, sobretudo, Ele tem um domínio próprio. E o domínio próprio também é um atributo transferível de Deus, ou seja, Ele quer que você tenha também. E quando você é cheio do Espírito, um dos frutos, uma parte do fruto que vem do Espírito é o domínio próprio na minha vida e na sua vida. E esse poder e essa força, parte desse poder e parte dessa força também está disponível para mim e para você, sabia? O Senhor Jesus, quando veio aqui na terra, cumpriu a sua missão e estava voltando, Ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E Ele diz: esses sinais te acompanharão. E Ele fala sobre sinais: falarão novas línguas, curarão os enfermos, expulsarão demônios. É um poder que vem de mim? É um poder que vem de você? Não, é um poder que vem do Senhor. É sobrenatural, é maravilhoso. É o Senhor vivendo na sua vida. Então, tudo que os homens, o mundo vive, é ficção, é história de quadrinhos. Na sua vida, na minha vida, pode ser e deve ser uma realidade. Deve ser uma realidade. É um poder que vem do Senhor. E o que é mais interessante é que Ele não se limita na minha fraqueza, na tua fraqueza. Ele não se limita nas circunstâncias. O Senhor é forte sempre, apesar de sermos fracos. E muitas vezes,
é na nossa fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. Necessário, muitas vezes, sermos fracos para que Ele seja forte. E é assim que Ele fala para Paulo: eu me aperfeiçoo na tua fraqueza. Existe uma frase de um profeta de Deus, ele diz assim: naquele que diminui, o filho cresce, submissos uns aos outros. Então, que nós sejamos humildes e submissos ao Senhor, para que o Senhor mesmo nos dê autoridade. Amém? Também, uma terceira característica é o Pai da eternidade. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O nascimento de Cristo, ele foi planejado de eternidade em eternidade. O nascimento planejado na eternidade. Se você for ler a palavra, você vai perceber que aquilo ali já foi preparado. E o Velho Testamento tem um conjunto de evidências de que o Senhor Jesus viria, e Ele veio. Ele veio como presente de Deus para a terra. Mas o Salmo 90, ele fala sobre a eternidade de Deus. Se você abrir o Salmo 90, ele diz assim: o Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então o Senhor não é um Deus de uma geração. O Senhor Deus não é o Senhor Deus de 1970, não é o Senhor Deus de 1980. Existe uma igreja e ela sempre falava: quão bom foi aquele avivamento de 1970. O Senhor fez muita coisa em 1970. E vivia um tempo de uma geração que já tinha passado. Mas o Senhor Deus é o Deus de cada geração, é de toda geração. E a palavra do Senhor no Salmo 90 diz: o Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, esse salmo é tão lindo, porque ele fala de eternidade como uma espécie de montes, como passos, eternidade em eternidade, coisas que não têm fim. Mas o nosso Deus é eterno, e até é difícil para a gente entender isso, porque nós somos temporais, nós temos início, meio e fim, mas o nosso Deus é eterno. E esse salmo revela esse Deus eterno. Isaías 9 também revela um menino chamado Pai da eternidade. E ele diz: antes que os montes nascessem, ou que eles formassem a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, ou como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono de manhã, como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira, segundo és tremendo, sim, é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ó Pai da eternidade, ensina-nos a contar os nossos dias, nós que somos como ervas, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Continuando o versículo 12. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias, todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É um salmo que nos coloca diante do Senhor. Mostra um Deus que vive de eternidade em eternidade. E nos mostra e nos revela como pessoas que são como erva, são como sono, como a vigília da noite.
Nós precisamos perceber quem nós somos, nós precisamos nos posicionar. Quando lemos um salmo como esse, nós percebemos quem é Deus e quem somos nós. Sabe o que tem acontecido nessa geração? Esse salmo fala sobre geração e o Senhor que acompanha gerações. Nessa geração, tem ocorrido um movimento de igrejas que elas têm se inspirado em empresas e não na palavra. Então, como o próprio pastor Timóteo já pregou sobre isso, por exemplo, uma igreja que um pastor estava ensinando aos outros pastores a fazerem uma fila no começo do culto. Fila? É uma fila. Ah, mas é uma fila para quê? Não, é só para ter uma fila. E as pessoas que estão lá fora perceberem que tem uma coisa muito legal lá. Aí quando eles entraram, que tivesse um tipo de aroma. E as pessoas experimentassem e tudo o que elas sentissem ali, elas associassem a esse bom cheiro. São coisas que não são bíblicas. Por quê? Porque eles estão centrados no homem. Porque as empresas sim, elas são centradas no homem, a experiência do cliente. Eu quero dizer à igreja que nós fazemos o culto, infelizmente ou felizmente, não é para mim e nem para você. Nosso culto é para Deus. Sabe de quem é a experiência do culto? É do Senhor. Quando a gente vai cantar aqui, nós vamos escolher o repertório, grupo de louvor. Qual é a canção que o Senhor gostaria de receber de nós? E qual a experiência do Senhor nos nossos cultos? Porque esse Salmo 90, ele fala sobre a grandeza do Senhor, a eternidade de Deus e a nossa pequenez. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. Senhor Deus, sê conosco, nos dá sabedoria. Nos dá, Senhor Deus, o entendimento e a revelação de como te agradar. Ele é o Pai da eternidade. E por último, meus irmãos, a última característica, e não a menor, pelo contrário. Ele é o príncipe da paz. E nós já falamos sobre a paz que excede todo entendimento, a paz que está registrada lá em Filipenses. Não sei quantos conhecem, mas em Filipenses 4, 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu já conhecia esse esse versículo. Mas eu não vivi tão fortemente quanto um período da minha vida. Eu nasci em uma igreja, o Timóteo conhece, a igreja que ele nasceu também, fundada pelos nossos familiares, nossos avós, tio-avós, e eu não imaginava sair de lá. Quando eu conheci essa moça aqui, que está aqui com a mão na testa. Então, eu conheci na faculdade, e depois comecei a frequentar alguns cultos aqui. Então, ficava um culto aqui e outro lá. Casei e fiquei um culto aqui e outro lá. O pastor Walter pregava todo domingo, toda quarta aqui, de calça preta e blusa branca, não era o pastor? Ele tinha essa farda, e esse fardo não compartilhava com ninguém, ele era o pregador toda quarta, todo domingo. Então não tinha o pastor Timóteo, não tinha o pastor Wesley. Tinha um cabo chegando na casa dele ainda, e aí o pastor Walter Nalindo, inclusive, com misericórdia, eles ainda nos cederam aqui a parte da garagem, nós moramos aqui em frente, aqui em cima, mas ainda assim, eu ficava lá e cá. Ficava um domingo lá e um domingo aqui. E eu, pastor, e aí, como é que eu faço? Aí o pastor nunca me chamou. O pastor Walter nunca me chamou. Mas qual a palavra que ele me dava? Ele me dava Filipenses 4:7. Wesley, quando você souber, haverá uma paz. A paz de Deus no seu coração é o árbitro. Então, ele vai te confirmar. E ele nunca me chamou. E teve um dia assim, que o Senhor desceu com grande poder aqui, e houve uma confirmação ali. E aí, também pedi prova a Deus, cheguei no pastor da outra igreja, o pastor da outra igreja abençoou com todo o coração, meus pais também, e hoje nós estamos aqui, para a honra e glória do Senhor. Mas tudo acontece por causa da paz de Deus que vem nos nossos corações. É outra coisa que vem no combo da presença de Deus, tá? O presente de Deus, a Deus aqui na terra, por meio de Jesus e por meio do Espírito Santo,
ele te dá uma paz que excede todo entendimento. Às vezes, em decisões difíceis, você pode se ajoelhar, falar com Deus, e tem uma hora que ele te dá uma paz, sabe? Decisões onde há uma paz. E essa paz, ela serve também como um guia para a minha vida, um guia para a tua vida. Então, ele é o príncipe da paz. Mesmo em tempos de tempestade, mesmo em momentos de ansiedade, momentos onde você parece que está naquele barco, né? E tem aquele mar revolto, aqueles ventos, mas se Jesus está no teu barco, você consegue ter a paz. Mas não é só essa paz que reina aqui dentro. É uma paz que tem... Sabe, meus irmãos, para falar sobre paz, eu preciso falar de guerra. Então, você brigar com uma pessoa desconhecida, né, no trânsito é fácil. Você briga com alguém no trânsito e vai embora. Você não precisa viver com ela, não precisa mais falar com ela. Você brigar com outra pessoa no trabalho fica mais difícil, porque você vai vê-la quase todo dia, a não ser que você troque de emprego. Você brigar com alguém da família é difícil também, porque você, no Natal, né? No Natal você vai ter que vê-la. Ou você brigar com uma pessoa de dentro de casa, aí é difícil, porque toda vida você vai estar olhando, está vendo. É aquela coisa, esse clima de guerra, né? Então é importante ter paz. Individual, você com você mesmo. Às vezes você briga com você mesmo, não acontece isso? Você está brigado com você. Demais, né? Demais. Então, o Senhor te dá paz em relação a você mesmo. Porque Ele te aceita como filho, e Ele te guia, Ele te instrui, e você fica em paz consigo mesmo, com o Senhor que te aceitou e que está te fazendo crescer. O Senhor te dá paz na família, te dá paz no teu casamento, Ele te dá paz entre nações, Ele pode dar paz, Ele pode dar paz. Mas a pior guerra que existe não é entre nós aqui na terra. A pior guerra que existe é entre a humanidade e o Senhor. A pior luta é do homem contra Deus. Dessa a gente não escapa. Se você brigar com Deus, para onde você vai? O fato é que as pessoas não entendem que Jesus veio à Terra para um ministério de reconciliação entre filho e pai. Nós, filhos, e o Pai Celestial. Mas o interessante é que o Pai, que foi, nós pecamos contra o Pai. Mas Ele, de livre e espontânea vontade, deu o próprio Filho para se reconciliar conosco novamente. Então, que constrangimento. Não fomos nós que demos o primeiro passo. Foi o próprio Senhor que deu o passo da reconciliação. Ele entregou seu Filho. E o próprio Filho também se entregou, que nem aquela música que a gente canta, né? O Pai que seu Filho nos deu. Primeira frase. A segunda frase. E o Filho que por todos morreu. Então, foi uma ação do Deus Pai, uma ação do Deus Filho, que traz uma reconciliação, que traz a paz entre você e Deus. A paz entre eu e o Senhor. Nós estamos aqui, nós pecamos, e nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do perdão do Senhor. E o Senhor não só deu seu perdão, mas Ele entregou seu Filho, o seu único Filho. Como diz em João 3,16. O Senhor entregou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o príncipe da paz. E nós devemos alegrar, dizer aleluia, dizer Senhor Deus, obrigado. Porque o mundo só conhece o Papai Noel. O maior presente que ele vai ter vai ser um presente de Natal que ele vai ganhar no amigo secreto. Mas você conhece, porque você tem vivido e tem recebido o presente de Deus para a humanidade, que é Jesus Cristo. Amém? Você pode ficar de pé? E esse momento onde a gente pede para ficar de pé, é um momento que às vezes há uma dispersão, a gente vai beber água, e eu vou esperar você ainda respirar, beber água, vou esperar o grupo de louvor chegar, mas é um dos momentos mais importantes da palavra. Geralmente, quando os pastores mandam você ficar de pé, ainda há um tópico a se trabalhar.
E no meu não é somente um tópico comum, é uma conclusão e é um chamado. Meus irmãos, nós hoje aprendemos, né? Refletimos sobre o Natal como um presente de Deus, uma presença de Deus, a presença de Jesus que traz alegria. Por vários motivos. E nós, em Isaías 9, 6, descobrimos atributos de Jesus, desse presente, e naquela época seria dado, e na nossa época já foi dado. E nós já vivemos Jesus, e nós já estamos recebendo o presente que Jesus deixou, que Jesus já veio, já foi para a direita do Pai, e deixou aqui o Espírito Santo que vive em você. E é sobre isso que eu queria falar. Porque Natal, segundo um pastor muito conhecido, ele prega sobre o Natal, e ele disse, pastor Timóteo, que Natal, ele requer decisão, ele requer resposta, reação. E ele colocou 3 coisas importantes, e aí eu vou dar um spoiler, talvez algum pastor nos próximos cultos pregue em cima de Mateus, né, pregue em cima de outros textos que falam sobre a presença de Jesus aqui na terra. Mas esses 3 pontos que o pastor colocou, ele está em cima de Mateus, quando Jesus chega na terra e os magos, que não são 3 reis magos, sabe? O que a gente vê na história são 3 reis magos. Também não se sabe se eram reis. Então tem muita coisa da cultura e da história, e tem coisas que a Bíblia não revela. Mas o fato é que esses homens saíram do lugar onde eles estavam e percorreram mais de 1000 quilômetros. Por causa de uma promessa, de uma revelação de que o Filho de Deus iria nascer. E a propósito deles era chegar ao Filho, entregar presentes e adorá-lo. Adoração. Mas no meio dessa realidade, também tinha um povo que rejeitava o Senhor. Então tinha duas categorias de pessoas ali que rejeitavam. Os fariseus, que rejeitavam, por quê? Porque o poder era dele. Eles tinham poder ali. E tinha outro que tinha poder, que era o próprio rei, o rei humano, o rei político ali, e ele também não gostou. Que rei? Rei dos judeus chegando? Eu sou o rei dos judeus. E qual é a atitude deles? De rejeitar Jesus, aquele menino que estava nascendo. E aquele rei, ele queria matar Jesus. E quantos aqui na terra hoje, psicologicamente ou na mente, eles rejeitam Jesus? Por quê? Porque eles mandam na própria vida. Eles regem a própria vida. E eles, para que eu vou querer Jesus? Eu sou dono da minha vida. Eu fico com o Papai Noel, porque o Papai Noel não me manda eu fazer nada. Ele não me tira da minha zona de conforto. Mas Jesus, ele vem para nos instruir. E a primeira coisa que Jesus fala para os seus discípulos é: negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Então não é todos que querem Jesus. Muitos rejeitam Jesus, porque a primeira coisa que você deve fazer é negar a si mesmo. Então a reação à rejeição. E a segunda é a indiferença. Então quando Jesus vai a Belém, e sabe qual o nome que significa o nome Belém? É casa do pão. E Belém, lá ele não tinha espaço para ele, não tinha lugar para Jesus, não tinha lugar na pousada. E as pessoas não se interessavam, e havia uma indiferença sobre aquilo que estava acontecendo. O interessante é que, segundo o pastor, a casa do pão, ela foi indiferente ao pão do céu, ao pão que desce do céu. Ela não recebeu o pão que desce do céu. Então, a primeira reação foi rejeição de alguns. De outros, a indiferença. E a terceira e a mais importante foram dos magos, aqueles que vieram de fora, foi a adoração. Então nós temos sim uma resposta a dar ao Senhor. A essa presença de Deus aqui na terra hoje. Porque Natal é presença de Deus na minha vida, na sua vida. Trazendo Jesus, que desceu do céu para morrer por mim, por você, para trazer a paz, para trazer a justiça. Mas eu posso rejeitá-lo, infelizmente. Eu posso também me tornar indiferente a isso. Eu posso viver minha vida e não ler a palavra. Eu posso viver minha vida, não falar com o Senhor. Eu posso viver minha vida,
não seguir, não aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu posso adorá-lo. Mas se eu adorá-lo, eu vou fazer que nem aqueles homens, andar 1000 quilômetros para ver Jesus. Não importa os riscos, perceba você que eles foram viajando seus camelos, os seus animais, com valores, né, com algo de valor em mãos. Eles poderiam ser roubados, poderiam ser animais selvagens, eles poderiam também ficar doentes. Então não importava o risco, eles queriam adorar o Senhor. E para você, qual o objetivo da sua vida? É adorar o Senhor? É glorificar Ele? Porque a palavra de Deus diz que nós fomos feitos para a glória de Deus. A palavra também diz que tudo que você fizer, tudo que você disser, que seja para a glória de Deus. E a mesa está posta, a decisão é sua, o coração é seu. Rejeitar, ser indiferente ou adorar.